Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Um Escritor na Guerra, de Vassili Grossman. Este aqui é o terceiro livro que eu leio do autor, e para os outros dois a gente já tem resenha aqui no canal. Um deles é a coletânea de textos chamada A Estrada, e o outro é o livro que ficou com o posto de minha melhor leitura do ano passado, ou seja, o negócio é bom mesmo, que é o Vida e Destino, tido, aliás, como a obra-prima do autor. Mas hoje a gente foca neste livro aqui, que é um livro de não ficção dele. E o que a gente tem neste livro aqui? Em 1941, a Alemanha invade a Rússia e a partir disso há um grande esforço por parte do Estado russo de recrutamento de soldados ali na Rússia para fazer uma maior ofensiva frente à invasão alemã, defender o território, etc. E nisso o Grossman se candidata, ele se apresenta como voluntário para ser recruta, combatente ali na guerra, mas o exército alega que ele está inapto fisicamente para aquilo, só que o Grossman realmente queria participar desse combate, então ele faz o que está ao alcance dele para conseguir ficar muito próximo ali da linha de frente e acaba que ele consegue, ele mexe uns pauzinhos ali e acaba sendo enviado para cobrir o fronte de guerra como correspondente de guerra pelo jornal Estrela Vermelha, que era o jornal do Exército Vermelho e, aliás, o jornal mais lido durante os tempos de guerra, tanto por aqueles que integravam as Forças Armadas, mas também pelos civis. E acaba que, como correspondente de guerra, ele passa mais de 1000 dias no fronte, ou seja, praticamente 3 dos 4 anos de guerra. E, por conta disso, ele vê muita coisa. Ele vê a defesa do Volga, vê os combates na Ucrânia, vê a Batalha de Kursk, que ficou conhecida como a maior batalha de blindados da história. Também foi para a Polônia, chegou até Berlim e, claro, viu muito da Batalha de Stalingrado. Inclusive, foi o correspondente de guerra que, por mais tempo, cobriu essa batalha, que foi um dos conflitos mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial. E o Grossman documenta muito do que ele viu durante esses quase 3 anos que ele fica no fronte, e a reunião desse material está aqui. E importante ressaltar que aqui a gente não tem somente o texto do Grossman. A gente tem aqui a edição do Anthony Beevor, que, aliás, algumas pessoas aí que gostam de ler sobre Segunda Guerra Mundial, etc., já devem conhecer, porque ele é um baita historiador, publicou muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, então quem se interessa vale a pena dar uma olhada no trabalho dele. E ele se junta à tradutora Luba Vinogradova, que não deve se falar assim, mas seguimos, não é? Enfim, eles se juntam aqui para publicar esse material do Grossman e o resultado é bem legal. Eu lembro que quando eu vi que não era um texto puramente do Grossman, eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu quero ler o Grossman, né? Não quero ler o que outra pessoa tem a dizer. Tô comprando o livro do Grossman, quero ler o texto dele. Só que a contribuição do Anthony é muito valiosa para a leitura, porque se tivesse só os textos do Grossman, a coisa ia ficar um pouco confusa, um pouco nebulosa pra gente em diversos momentos, porque aqui a gente tem diversos tipos de textos dele. Então, por exemplo, a gente tem alguns artigos que ele escreve para o jornal, e aí é uma coisa que fica mais fácil de entender pra gente, porque ele está escrevendo um artigo para um jornal, então tem toda uma estrutura ali a ser seguida, mas a gente também tem anotações que ele fazia em bloquinhos que ele carregava, a gente tem também algumas cartas que ele envia para a família, e aí se a gente não soubesse o contexto, o que estava acontecendo ali, ele também fala de algumas pessoas, e aí se a gente não soubesse quem são essas pessoas, se a gente não tivesse ninguém para falar isso pra gente, nem o contexto, etc., a gente perderia bastante da experiência de leitura. Então o Anthony entra basicamente para falar, olha, quando o Grossman escreve isto aqui, estava acontecendo isso, essa pessoa que ele cita é essa pessoa aqui, faz uma mini biografia em notas de rodapé às vezes. Tem também o próprio trabalho de estruturação do livro, então como é que vai ser dividido, a gente já fala sobre isso. Aliás, ele coloca também algumas fotografias bem legais da gente ver aqui. Ele também faz umas pontuais correções, então, por exemplo, tem um texto aqui no qual o Grossman superestima um número, aí ele bota uma nota de rodapé e coloca uma estatística que seria mais correta, mais aproximada do que realmente aconteceu. Mas, é claro, a melhor parte do livro realmente fica por conta dos textos do Grossman. O Grossman se prepara muito para ser um correspondente de guerra, então, por exemplo, ele havia sido negado no recrutamento por conta de inaptidão física. Ele vai lá, perde peso. Outra coisa que pesou também foi que ele tinha pouquíssimas experiências militares, um eufemismo para nenhuma, praticamente. E aí ele vai lá, estuda tudo que ele pode de estratégia militar, analisa mapas, ele estuda sobre armamentos e equipamentos, vê como tudo isso funcionava e fica nítido que ele realmente manja dos Paranauê quando a gente está lendo este livro aqui. E uma outra coisa que
que diferenciava muito o trabalho do Grossman como jornalista era a proximidade dele no fronte, porque geralmente os correspondentes iam para a guerra, mas ficavam um pouco mais afastados da linha de frente, queriam mais saber resultado de batalha ali em primeira mão, para divulgar, acabavam nem falando muito da vivência ali no fronte por parte dos combatentes, até porque eles não tinham como saber muito daquilo, eles não vivenciavam aquilo. Mas Grossman vivenciava. Então o pessoal ia lá para a linha de frente, ele ia junto, inclusive, meu Deus do céu, pensa num homem que escapou da morte. Senhor, a Providência devia querer muito mesmo que este homem escrevesse Vida e Destino, porque, sério, ele se mete em cada situação aqui, mas isso tudo era essencial para ele conseguir escrever os textos do nível que ele produzia, até porque para escrever muita coisa que ele escreve aqui, ele se baseia na experiência dos soldados, e os soldados os respeitavam, porque via que ele ia ali para o meio, não ficava longe, ele estava ali correndo perigo mesmo, colocando a pele dele em risco, e aí acabava que ele conseguia entender também o ponto de vista dos soldados e escrever um texto que conseguia passar essas coisas para as pessoas, para aquelas pessoas que estavam lendo o jornal que, como eu disse, era o mais lido da Rússia durante os tempos de guerra. Então tinha esse elemento do preparo, tinha também o respeito que os militares tinham em relação a ele. Tem até um momento aqui em que se comenta que as pessoas ficaram surpresas, porque tinha acho que era um general, um comandante da Sibéria, que era super fechado, super carrancudo, sempre ficava com muito foco no trabalho, não falava muito com ninguém. E aí o Grossman, num dos momentos mais críticos da guerra, consegue ficar conversando com o homem durante 6 horas e faz com que aquele homem se abra e que converse com ele sobre tudo que ele tinha vivenciado na guerra. E também tem o elemento da paciência. O Grossman era muito paciente para entrevistar, e isso porque ele realmente se interessava pelo componente humano. Então, o objetivo dele não era só ali ficar bem com o partido, fazendo reportagens que exaltavam feitos gloriosos. Não, ele queria saber o que as pessoas estavam vivendo mesmo. Ele se interessava genuinamente pela vivência delas. E aí ficava horas e horas com essas pessoas. Ele também fazia com que os entrevistados ficassem mais à vontade. Então, por exemplo, ele não ligava o gravador, nem ficava anotando nada durante a conversa com essa pessoa, justamente para que ela se sentisse mais à vontade, mas assim que ele saía dali, ele ia correndo anotar tudo que ele lembrava, e a memória dele era muito boa, diga-se de passagem, ficava até altas horas trabalhando nesse material, em tudo que ele lembrava, e aí acaba que o trabalho dele como correspondente de guerra realmente se diferenciava muito dos demais. Mas isso não necessariamente era bom, pelo menos não aos olhos do partido. Quando você lê os textos, fica muito nítido a preocupação do Grossman em passar a humanidade, em passar a experiência das pessoas ali. Ficam nítidas também a sensibilidade dele, a atenção aos detalhes e também a honestidade. E é aí que as coisas começam a ficar feias para o Grossman, porque o Grossman inicialmente acreditava muito nos ideais do partido, mas mais ainda do que ele acreditava no Exército Vermelho, ele acreditava na verdade. Então fica muito nítida a desilusão dele ao longo desse livro, porque inicialmente ele idealizava muito os ideais, idealizava muitos ideais, né? Nossa, que construção maravilhosa, mas enfim, idealizava muito o exército soviético, o soldado soviético, pensava, era bem aquela coisa bem dicotômica mesmo, o soldado soviético era imaculado e o soldado alemão era o capeta, era tudo de ruim que existia no mundo. Só que aí, conforme o tempo vai passando, ele vai percebendo que não é bem assim. E se fosse só ele percebendo isso e ficasse tudo na cabeça dele, tudo bem. Mas ele passa tudo isso para o papel. Aliás, falando em papel, já começa pelo fato de que ele andava com um bloquinho, com um caderninho particular por aí. E isso era proibido na União Soviética. Você não podia ter um diário ou um caderno particular. Ainda mais pro tipo de coisa que o Grossman anotava, porque, como eu disse, ele anotava muita coisa do que ele via ali. E uma das coisas que ele anota, a gente até tem isso aqui, é que alguns soldados soviéticos tentavam escapar do conflito, porque inicialmente a coisa estava muito feia para a Rússia, e aí alguns soldados, se vendo deparados com a morte, atiram nas próprias mãos, justamente tentando escapar do combate assim. E esses ferimentos, principalmente na mão esquerda, porque a maioria da população é destra, então
eles atiravam com a mão direita na mão esquerda para se livrarem dos combates. Mas então, esse tipo de ferimento, não importa a circunstância, era considerado pelo exército soviético como auto-infligido e a pena era condenação à morte. Só que vocês precisam pensar que a ideia que o partido queria passar era a de um exército imaculado. Para esses líderes totalitários, o exército era perfeito, não tinha traição, não tinha nada, então pegava muito mal documentar esse tipo de coisa e era exatamente o que o Grossman fazia. Olhem só aqui o que a gente tem nas páginas 112 e 113. Além de exemplos de heroísmo soviético, Grossman tomou nota de acontecimentos extraordinários, um eufemismo para covardia, deserção, traição, atividades antissoviéticas e todos os outros crimes punidos com pena de morte. Grossman ficou claramente fascinado com os termos militares e a bizarra justaposição de observações. Suas próprias anotações, porém, eram muito mais perigosas, porque registravam muitos incidentes de deserção e insubordinação. Se algum de seus blocos de anotação tivesse sido descoberto pelos destacamentos especiais de agentes militares de contra-inteligência da NKVD, que era a polícia secreta, ele teria passado por sérios problemas. Ou seja, no mínimo teria sido mandado para um gulag. E fazia parte também dessa ideia de reforçar o culto às lideranças, o culto ao líder, que é tão característico de lideranças totalitárias, a atribuição dos resultados de batalhas, os bons, claro, às lideranças militares e políticas. Então, os correspondentes de guerra, muitos querendo ficar bem com o partido, faziam textos elogiando o glorioso Exército Vermelho, falava que era estratégia de Stalin, não sei o quê. E o Grossman queria dar os créditos a quem realmente merecia, que eram os soldados, os oficiais, que estavam ali na linha de frente, combatendo realmente. E, de novo, isso não encontrava muito eco com os anseios do Partido Soviético. E nem só dos militares, aliás. Muitas vezes o Grossman falava dos civis, falavam de como eram importantes aquelas pessoas que estavam ali numa terra arrasada, mas que ainda assim tentavam ajudar os soldados, abrigavam os soldados em suas próprias casas. Tem até um relato aqui bem emocionante de uma velhinha que não tem quase nada ali, e aí chegam os soldados em condições deploráveis. O Grossman estava até nesse grupo, inclusive, e ela os acolhe, tira do dela para dar para eles. É a esse tipo de gente que o Grossman atribuía o sucesso das batalhas, o que, no fim das contas, era verdade, né? Essas pessoas mereciam o crédito. Mas, aos olhos do Estado, isso não pegava muito bem, porque não tinha muito eco com esse reforço da liderança que eles buscavam nos artigos. E aí, muitas vezes, os artigos do Grossman eram preteridos, ele se esforçava pra caramba para escrevê-los, os artigos não eram publicados, e ele até menciona muito dessa frustração dele em cartas, principalmente à esposa, que a gente até tem aqui. E bom, dito tudo isso, vamos falar do livro efetivamente. Nossa senhora, já deve ter gente aí, meu Deus, minha filha, você já falou tudo isso, ainda não falou do livro, mas o que eu quero dizer é, vamos falar da estrutura do livro mais propriamente, porque eu acho importante que vocês tenham essa informação toda de fundo para entender quem era o Grossman e a importância dos relatos dele. Então, vamos lá. O livro é dividido em 5 sessões diferentes, em 5 partes diferentes, e a gente tem um epílogo também. Eu vou falar brevemente, ou não tão brevemente assim, sobre cada uma das partes para vocês saberem o que vocês vão encontrar neste livro aqui. A parte 1 é intitulada O Choque da Invasão, 1941, e a gente tem bem o comecinho da invasão da Alemanha à Rússia. A invasão se dá em 22 de junho de 1941 e Stalin, como muita gente aí deve saber, tinha ignorado inúmeras advertências. O Anthony coloca aqui que mais de 80 advertências por parte dos serviços de inteligência soviéticos haviam sido ignoradas pelo Stalin porque ele não acreditava que Hitler pudesse tê-lo enganado. Então, várias advertências. Olha, estão chegando, foram vistos ali assim, assado, teve movimentação aqui, e Stalin lá negando. E aí, o Grossman chega, então, para cobrir o fronte de guerra, ele vai vendo como é que a situação tá ali, e ele fica desolado. Já começa a desilusão aí, porque ele achava que o exército russo estava muito preparado, não sei o que, não sei o que lá, e não é o que ele vê. É um momento meio expectativa versus realidade, porque o que ele encontra ali, na verdade, são diversas unidades de artilharia
sem munição, sem armamento, canhões e tanques sendo trocados, os comandantes dos grupamentos estavam de férias, sim, de férias, e aí estavam de férias num lugar afastado, tinha que trazer toda aquela galera para chegar ali, tinha unidades também de aviação sem gasolina, enfim, a situação estava um caos. E o Grossman começa a desconfiar de que a culpa de tudo aquilo era justamente do Stalin, que não tinha se preparado nitidamente para aquela invasão a despeito de tantos avisos. E aí a gente vê também uma parte aqui em que eles vão para a Ucrânia e eles ficam muito surpresos com o que eles encontram lá, porque a Ucrânia foi uma nação ali tão subjugada por Stalin, fez tanta coisa horrorosa ali, tinha aquela grande fome acontecendo, né? Então, quando os alemães chegaram ali na Ucrânia, era um negócio por parte da população ucraniana, tipo, meu Deus, nos salvem desse povo aqui. Então, muitos ucranianos se aliaram aos alemães. E interrompendo um pouco o clima do vídeo, talvez, para fazer o meu papel de fã de Tolstói e dizer que eu não posso deixar de comentar isso aqui que está na página 91. Olha só. Logo depois de alcançar a estrada Orel-Tula, Grossman viu uma placa indicando Yasnaya Poliana, a propriedade de Tolstói, cerca de 20 quilômetros ao sul de Tula. Convenceu seus companheiros de que eles deveriam ir até lá, ou seja, a guerra lá rolando. E o Grossman convence a galera a fazer um desvio porque ele não podia deixar de ver a propriedade de Tolstói. E aí ele descreve algumas coisas aqui que ele viu lá e, ai meu Deus, dá um calorzinho no coração. Isso acontece de novo, aliás, uma fase ainda mais crítica da guerra, que aí ele de novo sabe que tá perto de Yasnaya Poliana e ele faz questão de passar lá e de novo retrata isso aqui pra gente. Mas voltando agora, essa primeira parte não é tão empolgante assim, na minha opinião, porque a gente tem umas anotações bem fragmentadas, tem muito o texto do Anthony aqui, que tá comentando bastante as coisas, porque é muito mais anotação de caderno, mas lá mais pra frente, o Grossman também vai até se desenvolvendo como escritor, começa a escrever algumas coisas mais estruturadas, a gente tem os artigos dele, então o negócio vai ficando melhor. E fica melhor já na sessão seguinte, porque na sessão seguinte a gente tem Stalingrado. O nome da parte 2 é O Ano de Stalingrado, 1942, e Stalingrado é tido como um período definidor para o Grossman, tanto como pessoa, mas também como artista, como escritor, porque ele vivencia muitas coisas duras lá. E é um período que engloba boa parte da vivência dele na guerra, né? Ele passa muito tempo cobrindo Stalingrado. É em Stalingrado que as coisas começam a virar a favor dos russos, principalmente por conta do frio, do inverno muito rigoroso. Vocês aí já devem ter ouvido talvez alguma piadinha de que quem venceu o exército nazista foi, na verdade, o inverno russo durante a invasão na Rússia. E a gente vê aqui que essa piadinha encontra certo fundamento. Ele relata aqui que com o inverno ficando mais pesado, os dentes literalmente doíam de tanto frio, que eles encontravam corpos de alemães intactos porque estavam congelados pelo frio. Então morreram congelados e os corpos ficavam ali perfeitamente expostos nas estradas. Ele também fala que muitos sofreram de ulcerações por conta de congelamento, os rostos das pessoas ficavam manchados pelo frio que chegava a menos 40 graus. Pois é. As vozes das pessoas ficam roucas, ásperas. Isso acontece com o próprio Grossman e o cabelo do Grossman fica branco por conta do frio. Olhem só o que ele diz aqui na página 161. Minha voz se tornou rouca por causa do vento e do frio. E por algum motivo meu cabelo na têmpora direita ficou branco. Acho que o papel do estresse também era bem forte nisso, não é? O inverno voltou ao lugar onde estamos agora. O frio é severo e vou me aquecer ao sol. Estou cansado de segurar meu nariz o tempo todo e depois minhas orelhas para checar se eles ainda estão ali ou se caíram. E apesar de estarem sofrendo muito com o frio, eles tinham medo que o frio passasse, porque o frio estava fazendo uma baita de uma pressão nos alemães. Então, olha só aqui na página 160. Eu não temo dizer que não fizemos nenhum ataque com baionetas. Olha só, nem temos baionetas. Na verdade, eu tenho medo da primavera. Os alemães poderão começar a nos pressionar mais quando ficar mais quente. Página 259. Hitler se gabou dizendo que o tempo não tinha importância alguma. Hitler não podia estar mais equivocado. O tempo era de grande importância. O inverno se aproximava rapidamente e, portanto, a temporada das ofensivas soviéticas. Por isso mesmo, soldados alemães chamavam as piores condições climáticas de
tempo para russo, que eles eram bem mais adaptados àquele inverno severo do que os alemães. O clima se tornou cada vez mais hostil, com neve e duras geadas, o que reduziu as chances do Sexto Exército de conseguir lutar e abrir caminho, o exército alemão. O Exército Vermelho estava bem mais acostumado a essas condições. E tem até um comentário meio divertido também sobre o frio. Olha só, um homem russo está acostumado às privações e suas vitórias são conquistadas com dificuldade. Por outro lado, os alemães estão preparados para vitórias fáceis baseadas na superioridade tecnológica e cedem às dificuldades causadas pela natureza. O general Lama e o general Frio estão ajudando o lado russo. E aqui o Lama é porque quando tinha uma baita nevasca e essa neve começava a derreter, praticamente tudo virava um pântano, o que dificultava o avanço dos alemães também. Então, realmente, General Lama e General Frio prestaram um baita de um serviço ao Exército Vermelho. E eu devo dizer que essa parte de Stalingrado tem muitas das minhas anotações preferidas do Grossman. Queria ler só uma, e aí a gente parte para outra parte, eu prometo. Olhem só, o homem russo tem de trabalhar muito duro, e sua vida é dura também. Mas em sua alma, ele não percebe a inevitabilidade desse trabalho duro e dessa vida dura. Na guerra, tenho visto apenas 2 tipos de reação às coisas que acontecem ao redor: ou extremo otimismo ou completa tristeza. A transição de um para outro é rápida e repentina. E fácil. Não há nada entre uma coisa e outra. Ninguém vive com o pensamento de que a guerra vai ser longa, de que apenas o trabalho duro, mês após mês, pode levar à vitória. Mesmo aqueles que dizem viver assim, não acreditam nisso. Só há 2 sentimentos. O primeiro, o inimigo foi derrotado. O outro, o inimigo não pode ser derrotado. Eu acho que ele consegue passar muito bem os sentimentos que as pessoas deviam sentir. E isso, aliás, é muito utilizado como matéria-prima para vida e destino. Foi em Stalingrado, aliás, que ele ampliou muito o poder de percepção dele. Na coletânea A Estrada, isso fica muito nítido. Você vê os primeiros escritos dele e aí vê como é que muda com a experiência na guerra, sabe? É um negócio bem impressionante mesmo. Mas vamos para a parte 3, que é intitulada Recuperando os Territórios Ocupados, 1943, que é quando as coisas viram bem a favor dos russos mesmo. E essa sessão já começa de uma maneira um pouco revoltante, talvez, porque o Grossman é convidado a se retirar de Stalingrado. Então ele fica cobrindo ali a batalha quase inteira, e aí quando as coisas estão se encaminhando para o fim e para uma vitória dos russos, que foi efetivamente o que aconteceu, o Grossman é convidado a se retirar dali para ser substituído por um outro correspondente que estava muito mais alinhado com os ideais do partido. E aí tem até algumas pessoas, militares, por exemplo, que ficam revoltados, porque o Grossman estava ali desde o começo, com a pele dele em risco, e aí quando as coisas estavam começando a ficar boas, o jogo virou bem para os russos, o Grossman tem que sair dali e não vê o resultado final. E o próprio Grossman fica bastante frustrado com isso, o que é totalmente compreensível, né? Diga-se de passagem, mas é mais uma parte onde a gente tem descrições maravilhosas sobre a guerra. Sério, é muito legal ver a percepção dele se aprimorando, e eu queria ler um trechinho aqui que está na página 295. Olhem só. Uma coisa ruim nas batalhas defensivas é que as pessoas perdem a confiança em sua força e ficam deprimidas. Na defesa, a fé na vitória fica mais fraca, bem como a fé na sua força. Na defesa, os soldados precisam de mais força moral, enquanto no avanço é preciso mais esforço físico e os ânimos estão elevados. Então ele vai olhando o que os soldados estão sentindo ali e consegue transpor isso para o papel. E às vezes ele faz umas reflexões sobre isso. Aliás, quem leu Vida e Destino já deve estar vendo, acho que eu vi isso aqui em outro lugar, porque ele faz muito isso em Vida e Destino. Então, em um capítulo de Vida e Destino, ele tá lá retratando um regimento, a vivência ali, foca em alguns soldados, e aí no capítulo seguinte ele faz um baita de um ensaio tendo como base o que ele acabou de retratar, sabe? Aquele livro é sensacional, pelo amor de Deus, assistam a resenha para vocês ficarem convencidos a ler aquele livro, porque é muito maravilhoso. Mas, voltando para cá. Então, a gente tem também aqui a Batalha de Kursk, que é aquela que eu falei para vocês, né, que ficou conhecida como a maior batalha de blindados da história. E ao fim dessa parte, o Grossman se dá conta de que o antissemitismo estava se espalhando pela União Soviética. E Grossman era judeu, diga-se de passagem. E aí a gente vai para a parte 4, que é intitulada do Dnepr ao Vístula, 1944. E provavelmente nem todo o horror que o Grossman viu ali em Stalingrado foi suficiente para
prepará-lo para o que ele ia ver na Polônia e na Ucrânia. O Grossman nasceu na Ucrânia, numa cidade chamada Berdichev, que era uma cidade que tinha uma das maiores comunidades judaicas da Europa Central. Ele chega até lá nesse período e aí ele tem a confirmação dos seus maiores medos, que é saber que a mãe dele, que era judia, e outros de seus parentes e conhecidos foram assassinados pelos nazistas de uma maneira brutal. Isso é descrito aqui e, sério, é revoltante. E o Grossman sente muita vontade de escrever sobre aquilo que ele vê acontecendo, sobre o que viria a ser conhecido como o Holocausto, mas ele encontra um baita de um obstáculo. Olhem só aqui, página 336. Logo ficou claro para Grossman que seus relatos sobre o que seria mais tarde conhecido como Holocausto não eram bem recebidos pelas autoridades soviéticas. A linha stalinista se recusou a aceitar qualquer categoria especial de sofrimento. Foi preciso definir todas as vítimas do nazismo no solo soviético como cidadãos da União Soviética. Evitavam qualquer menção à palavra judeu. O artigo de Grossman, intitulado O Assassinato de Judeus em Berdichev, foi censurado pelas autoridades soviéticas com o duplo propósito de reduzir a ênfase nos judeus como vítimas e camuflar o grau de colaboração dos ucranianos com as atrocidades. Porque eu falei para vocês, né, que os alemães chegaram ali na Ucrânia, só que por conta de toda a relação que a Ucrânia tinha com o governo stalinista, boa parte da população ucraniana se aliou aos alemães e ajudaram nesses massacres, por exemplo, e isso era bastante embaraçoso para as autoridades soviéticas. Só que olha só, o Grossman, olhando tudo aquilo, percebia instintivamente que o horror naquela proporção nunca deveria ser reduzido a estatísticas que desumanizassem as vítimas. Por isso, sempre buscou os nomes ou algum tipo de detalhe pessoal para devolver às vítimas sua individualidade. Então vem essa baita desilusão para ele, porque ele estava extremamente indignado com o que ele viu acontecendo com a população judia, e ainda mais sendo parte de tudo aquilo, e vendo aquele partido que ele tanto idealizava fechar os olhos para isso, e vem se somar a isso a perspectiva do fim da guerra, porque as coisas estão ficando bem feias para os alemães, então a guerra já começa a se aproximar do seu fim, e aí a população começa a pensar, agora que a guerra vai acabar, polícia secreta vai acabar também, os gulags serão extintos. Só que o Grossman vai percebendo que o cerco vai fechando ainda mais em torno da população e que é muito provável que, por mais que a guerra acabe, essas coisas horrorosas não iam acabar. E a decepção dele acaba aumentando quando ele vê que Stalin muito provavelmente não mudaria nada por ali não, nesse sentido da repressão da população. E, ao fim dessa parte, a gente tem ele encontrando Treblinka. E Treblinka, nossa, eu até postei um story quando eu tava lendo essa parte, porque eu vi isso e já me bateu uma angústia, porque naquela coletânea que eu mencionei, que tem resenha aqui no canal, chamada A Estrada, a gente tem um artigo do Grossman chamado O Inferno de Treblinka, que eu acho que é a coisa mais forte que eu já li sobre um campo de concentração. É um texto magnífico, eu acho que depois de Vida e Destino é a melhor coisa que o Grossman já escreveu, mas é uma coisa bastante difícil de ler. E aí eu li o título do capítulo e eu fiquei, putz, essa angústia de novo, porque, nossa, é tão ruim ler aquilo, mas é o tipo de coisa que eu acho que a gente tem que ler, e ao fim do vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Vou fechar com uma frase do próprio Grossman que acho que justifica o porquê de a gente ter que ler esse tipo de coisa. Então, o Exército Vermelho encontra Treblinka, e lá eles encontram, se eu não me engano, cerca de 40 sobreviventes do campo, e o Grossman consegue entrevistar. Então, ele fica sabendo, também entrevista alguns camponeses locais, e ele fica sabendo de como as coisas funcionavam ali, para que servia aquele campo. E aí, ele escreve um texto que também está contido aqui, chamado O Inferno de Treblinka. Se você quiser saber mais sobre esse texto, na resenha que eu coloquei aqui de A Estrada, eu dedico uma boa parte da resenha para falar sobre esse texto. E aí a gente vai para a quinta e última parte do livro, chamada Em Meio às Ruínas do Mundo Nazista, 1945. Nessa parte, o Grossman vê Varsóvia e ele se emociona muito com tudo que ele vê ali. Ele também conhece um lugar chamado Bunker. Olha só, visitamos o Bunker, um refúgio secreto onde 6 poloneses e 4 judeus se esconderam durante muitos longos meses. E aí ele detalha como era aquele lugar. Gente do céu, é cada coisa que
essa população passou, né? Ele encontra vários resquícios de como as coisas estavam ali por conta dos nazistas. Então, por exemplo, tinha algumas placas sobre mesas apenas para alemães, enormes slogans em alemão nas oficinas. Você não é nada, sua nação é tudo. Poloneses eram proibidos de entrar em diversos lugares, então parques, lojas, jardins. Ele fala bastante sobre isso pra gente. E ele sofre uma outra decepção com o Exército Vermelho, que é ver que o comportamento deles ali em território polonês, em território alemão, era muito semelhante ao que ele via na Rússia. E era uma coisa que ele ficava horrorizado, porque em cidades russas que eram invadidas por alemães, eles encontravam a população completamente amedrontada, civis mortos, agredidos, mulheres estupradas, enfim, era um horror. E ele achava que isso era uma coisa do exército alemão, que eram demônios. Mas aí, quando o Exército Vermelho cruza a fronteira e entra em território nazista, eles começam a se comportar exatamente da mesma forma que os alemães. Então, nossa, tem uns relatos muito pesados aqui em relação às mulheres, relatos de mulheres que esfregavam cinzas no seu rosto, no seu corpo, para se passarem de mortas e evitarem estupros. Olhem só, página 424. Grossman logo descobriu que o comportamento das tropas do Exército Vermelho mudou em solo estrangeiro. Ele ainda tentou idealizar as tropas de linhas de frente, enquanto punha toda a culpa nas unidades da retaguarda, tais como de suprimento e transporte. Na verdade, nas tropas de tanques que ele tanto idealizava, estavam frequentemente os piores saqueadores e estupradores. Ele faz um relato aqui. Meninas soviéticas libertadas com frequência reclamam de terem sido estupradas por nossos soldados. Uma menina me disse, chorando, era um homem velho, mais velho que meu pai. Quando Grossman chegou, encontrou o 8º Exército dos Guardas, que tanto havia admirado em Stalingrado, saqueando e estuprando. Depois da guerra, Grossman admitiu à sua filha que o Exército Vermelho mudou para pior logo que cruzou a fronteira. E o Grossman chega até Berlim, tem até fotos dele em Berlim, em frente ao portão de Brandemburgo. Ele até entra no escritório de Hitler, vê tudo revirado ali. E depois do fim de tudo isso, ele retorna a Moscou e tem um colapso, tanto por conta de exaustão nervosa mesmo, mas também por exaustão física. Então ele vai para uma propriedade rural e fica se recuperando ali por um tempo. De início ele não consegue escrever, mas assim que se recupera, ele parte para aquilo que ele tomou como uma missão, como um dever para si, que é a redação daquela que veio a se tornar a sua obra-prima. Vida e Destino. E aí a gente tem um epílogo escrito pelo Anthony Beevor, e é um epílogo bem interessante. Ele fala sobre o antissemitismo no stalinismo, fala também da dificuldade que o Grossman teve de publicar suas obras, e fala do fim do Grossman também, que foi uma coisa bastante triste. E em breve, aliás, sai um vídeo aqui no canal onde a gente conversa um pouco mais sobre vida e obra de Vassili Grossman. Fica aqui então a recomendação de uma das minhas melhores leituras do ano até agora, e um livro que, na minha opinião, é essencial para entender a magnitude dos horrores que aconteceram no fronte do leste da Segunda Guerra Mundial. E eu tinha dito a vocês que eu terminaria este vídeo com uma frase do Grossman que explica o porquê de a gente ter que ler essas coisas tão difíceis, e eu gostaria de lê-la agora. Esse trechinho faz parte do texto do Grossman chamado O Inferno de Treblinka, que aliás foi utilizado em Nuremberg contra os nazistas, e é o seguinte: é infinitamente difícil até mesmo ler isso. O leitor precisa acreditar em mim. É difícil escrever isso. Alguém poderia perguntar, por que escrever sobre isso? Por que lembrar tudo isso? É dever do escritor contar essa terrível verdade. E é um dever civil do leitor aprender isso. Todos os que virarem as costas, que fecharem seus olhos e seguirem adiante, estarão insultando a memória dos mortos. Todos os que não sabem a verdade sobre isso nunca serão capazes de compreender o tipo de inimigo, o tipo de monstro que nosso Exército Vermelho começou a enfrentar em seu próprio combate mortal. Leiam Vassili Grossman. Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.